Estudo do livro Roteiro, livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Lição número 3, o Santuário Sublime. Caminhando. Estudar o livro Roteiro nos convida a um maior entendimento da vida, dos motivos de estarmos encarnados e dos instrumentos que Deus coloca a serviço do nosso espírito para que alcemos voos mais altos. Somos moradores de um universo imenso, que o próprio Cristo afirmou ter muitas moradas. As estrelas abrigam planetas e estes abrigam habitantes espalhados pelo mundo, e em tal quantidade que mal conseguimos contá-los. Valores. Emmanuel nos leva, porém, do macro ao microcosmo, convidando-nos a conhecer melhor um outro universo em que habitamos e que também abriga milhares de vidas em caminho evolutivo. Sim, nosso corpo também é uma morada celestial. Nossos olhos se voltam para as grandezas do mundo, para as belezas que o homem já foi capaz de realizar. Noutro tempo, as nações admiravam como maravilhas o Colosso de Rhodes, os jardins suspensos da Babilônia, o túmulo de Malsolo, e hoje não há quem fuja ao assombro diante das obras surpreendentes da engenharia moderna, quais sejam a Catedral de Milão, a Torre Eiffel ou os arranha-céus de Nova York. Não há dúvida que estes lugares encerram uma grandiosa beleza, falando-nos da riqueza de seus criadores, não apenas material, mas sobretudo espiritual. O homem revela-se em sua obra. Somos levados então a perguntar: quem é o homem na Terra? Conhece-te a ti mesmo. Já vimos que nosso espírito está em uma experiência carnal. Aprendemos que o espírito o anima, o molda, o corpo físico, mas Emmanuel nos convida a irmos um pouco além. Raros estudiosos, no entanto, se recordam dos prodígios do corpo humano, realização paciente da sabedoria divina nos milênios, templo da alma, em temporário aprendizado na terra. Trecho do livro Roteiro. O que sabemos sobre o veículo carnal que recebe o nosso espírito nessa encarnação? Qual conhecimento que temos do nosso corpo? Interessamo-nos por ele? Observamos suas reações ante os fenômenos que nos cercam? Poucos poderão responder de forma afirmativa às perguntas acima. Em geral, nos atemos às aulas escolares e deixamos de lado o estudo desta fantástica máquina, templo da alma. Maravilha de Deus. Despertando então para novos horizontes, não iremos neste singelo estudo desvendar as maravilhas do nosso corpo, mas iremos aproveitar o momento para pincelar argumentos que nos levem a mudar o nosso viver, de modo a que nos interessemos mais por conhecer esse lugar fantástico em que habitamos. Recordando que se é nosso espírito que anima e molda o nosso corpo, certo é que não é ele que o cria. Nossa constituição física é criação divina. Foi Deus que pensou o homem e, através de um sopro criador, deu as diretrizes para a organização da matéria, revelando-nos assim, através de sua criação, muito de si mesmo. Sim, nosso corpo é tão fantástico que revela uma inteligência superior que a quis, pensou e criou. Nosso corpo. Eis então que iremos começar
uma fantástica aventura rumo ao nosso desconhecido corpo. Quem nos conduz é Emmanuel, um pequeno texto que nos remete a profundos conhecimentos. Vejamos um trecho do livro Roteiro. Por mais se nos agigante a inteligência, até agora, não conseguimos explicar em toda a sua harmoniosa complexidade o milagre do cérebro, com o coeficiente de bilhões de células. O cérebro humano contém cerca de 86 bilhões de neurônios, ligados por mais de 1000 conexões sinápticas cada. Eis algumas curiosidades sobre o nosso cérebro apresentados na revista Galileu. Cerca de 75% da massa total do cérebro é composta por água. Pesando mais ou menos 1,5 kg, representa de 2 a 3% da massa corporal. Consome cerca de 20% do nosso oxigênio e de 15 a 20% da glicose. Ele pode arquivar o equivalente a 1000 terabytes de informações. O cérebro possui mais conexões do que o número de estrelas em nossa galáxia. Existem de 80 a 100 bilhões de células nervosas no nosso cérebro. Somos capazes de escanear e processar imagens complexas em até 13 milissegundos. As redes neurais artificiais, RNAs, que são modelos computacionais inspirados pelo sistema nervoso central, precisam de 40 minutos para processar o que o cérebro leva apenas 1 segundo. Mais de 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos se espalham pelo cérebro humano, o suficiente para dar 4 voltas na Terra. O cérebro em repouso produz energia suficiente para acender uma lâmpada de 25 watts. Uau! Alguém duvida que o inventor de nosso cérebro é um cara legal. E a ciência reconhece que não está nem perto de desvendar todos os mistérios de funcionamento do nosso cérebro. Recordemos então a frase de Louis Pasteur: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Onde habita nosso espírito? Sigamos em frente com Emmanuel. Ele continua o texto dizendo: o aparelho elétrico do sistema nervoso, com os gânglios à maneira de interruptores e células sensíveis por receptores em circuito especializado, com os neurônios sensitivos, motores e intermediários, que ajudam a graduar as impressões necessárias ao progresso da mente encarnada, dando passagem à corrente nervosa, com a velocidade aproximada de 70 metros por segundo. O tempo todo estamos recebendo informações. Nosso cérebro as organiza, estabelece prioridades e nos indica o que fazer ou o que não fazer. Este texto da revista Super Interessante nos auxilia a entender a afirmativa acima. Na opinião do neurofisiologista Luiz Mena Barreto, da Universidade de São Paulo, não se pode entender o mecanismo de compreensão de mensagens quando se pensa em um único ou mesmo em poucos neurônios. O cérebro sempre raciocina em cima de centenas de milhares de células nervosas. É muito mais adequado imaginá-lo como um jogo de batalha naval em 3 dimensões, onde os pontos assinalados seriam neurônios ativados, sugere Mena Barreto. Conforme o padrão formado por esses pontos, o cérebro entende um significado. Existem neurônios que já nascem sabendo o que fazer. É o caso dos que controlam o ritmo cardíaco, feito marca-passos, disparando constantemente ondas elétricas em uma frequência pré-determinada. Outros, porém, surgem como folhas em branco, mas, à medida que um estímulo chega ali pela primeira vez,
fica gravado para sempre, de alguma maneira, ainda não muito clara para os cientistas, ou seja, aquele neurônio ativado passará a gerar regularmente a onda elétrica desencadeada pelo estímulo, que pode até já ter desaparecido. Do mesmo modo, na batalha naval imaginada por Mina Barreto, existem padrões inatos de comportamento cerebral como os do sono, mas outros padrões são criados pela experiência. Isso é possível graças à mais fantástica característica do cérebro humano, a plasticidade. Pode-se visualizar as ligações entre os neurônios como caminhos, a maior parte deles criados na infância. No decorrer da vida, o cérebro deixa de lado na memória as ruas por onde transitam poucas informações. Em compensação, rasga novas estradas e abre avenidas nas áreas por onde passam muitos estímulos nervosos, isto é, faz crescer novos prolongamentos, unindo mais neurônios ou aumenta as áreas de contato, as sinapses já existentes entre as células. Sigamos em frente, vendo um pouco do que Emmanuel nos fala sobre a audição. O parque da audição, com seus complicados recursos para o registro dos sons e para a fixação deles nos recessos da alma, que seleciona ruídos e palavras, definindo-os e catalogando-os na situação e no conceito que lhes são próprios. Sobre ouvir. O ouvido humano detecta sons de 20 a 20 mil Hz, isto é, desde um ruído mínimo, como um incômodo barulhinho que o pernilongo faz de madrugada, até o barulho de um avião a jato. O nível sonoro e a grandeza em decibéis, que permite saber se o som é forte ou fraco. Você sabia? Doenças ou cirurgias na orelha podem alterar o paladar. Uma das funções das orelhas é justamente passar sinais de sabor do cérebro, e isso se dá graças ao nervo conhecido como corda do tímpano. Esse nervo transpassa a região central da orelha, enquanto conecta a língua e o cérebro. É por isso, então, que a orelha pode afetar potencialmente a forma como sentimos o sabor dos alimentos que ingerimos. Uma máquina fantástica. O ouvido humano tem 3 ossos nominais. São ossos minúsculos que, se juntados, correspondem ao tamanho de uma moeda pequena. O menor osso do corpo humano é o estribo, localizado no ouvido. A área interna do ouvido é do tamanho de uma borrachinha, daquelas que ficam na ponta do lápis. E só ali há pelo menos 20 mil cílios, que são pelinhos que vibram conforme escutamos diversos sons, que servem para proteger a região. Quando você dorme, seus ouvidos continuam a ouvir todos os barulhos do ambiente. A diferença é que seu cérebro desliga a maioria dos receptores dos sons para que você possa dormir em paz e só desperte ao ouvir um barulho realmente alto. Funções desconhecidas. Seu ouvido é responsável por manter seu corpo em equilíbrio. Problemas relacionados a tonturas crônicas podem indicar labirintite. A estrutura interna do ouvido tem o labirinto, formado pela cóclea, cuja função está relacionada à audição, e o vestíbulo, que cuida do equilíbrio. A função dessas estruturas pode ser afetada em decorrência de inflamações, infecções e tumores. Prossegue Emmanuel no livro Roteiro. O centro da fala, a sede miraculosa do gosto, nas papilas da língua, com um potencial de corpúsculos gustativos que ultrapassa o número de 2000. Nossa fala. A voz emitida pelo ser humano
tem suas origens nas vibrações de duas membranas, denominadas cordas vocais. Quando você está calado, o ar que sai dos pulmões passa livremente pela laringe, pois as cordas vocais estão completamente afastadas, não há som. Para falar, você faz com que elas se juntem. O ar força a passagem e surgem as vibrações. As vibrações dessas cordas são comunicadas ao ar existente nas diversas cavidades da boca, da garganta e do nariz. A combinação de todas essas vibrações determina o timbre da voz, que é característico de cada pessoa. Como falamos, as notas mais agudas são produzidas quando as cordas estão mais estendidas e as mais graves quando elas se afrouxam. A pressão do ar vindo dos pulmões controla a intensidade do som. Segundo pesquisas feitas pelo Instituto Max Planck, Antropologia Evolucionária, geneticamente a fala é exclusividade humana. Despertar. Poderíamos nos debruçar sobre todos os itens citados por Emmanuel, que seguem abaixo. Vejamos um trecho então do livro Roteiro. As admiráveis revelações do esqueleto ósseo, as fibras musculares, o aparelho digestivo, o tubo intestinal, o motor do coração, a fábrica de sucos do fígado, o vaso de fermentos do pâncreas, o caprichoso sistema sanguíneo, com os seus milhões de vidas microscópicas e com as suas artérias vigorosas, que suportam a pressão de várias atmosferas, o avançado laboratório dos pulmões, o precioso serviço de seleção dos rins, a epiderme com seus segredos dificilmente abordáveis, os órgãos veneráveis da atividade genésica e os fulcros elétricos e magnéticos das glândulas no sistema endócrino. Esta frase, porém, sintetiza o que devemos aprender e começar a desvendar. No corpo humano, temos na Terra o mais sublime dos santuários e uma das supermaravilhas da obra divina. Conhecer nosso corpo, como ele funciona, como extrair dele as suas melhores potencialidades, é um convite que este roteiro nos faz. Em geral, nos encheremos de entusiasmo diante de uma nova viagem para um lugar desconhecido e com enormes possibilidades de descobertas, pois nos dedicarmos a conhecer o nosso corpo, como ele funciona, como podemos beneficiá-lo com uma alimentação sadia, exercícios, meditação, etc., é também um convite a uma viagem espetacular, a supermaravilha da obra divina. Será que entendemos o que este conhecimento fará por nossa evolução? Recordemos da frase de Regina Cury: conhecer o próprio corpo é um alimento para a alma. Vejamos então o que Emmanuel nos diz em mais um trecho do livro Roteiro. Da cabeça aos pés, sentimos a glória do Supremo Idealizador, que pouco a pouco, no curso incessante dos milênios, organizou para o espírito em crescimento o domicílio da carne, em que a alma se manifesta. Maravilhosa cidade estruturada, com vidas microscópicas quase mensuráveis. Por meio dela a mente se desenvolve e purifica, ensaiando-se nas lutas naturais e nos serviços regulares do mundo, para altos encargos nos círculos superiores. Criado por Deus, nossa alma se manifesta em nosso corpo, e este corpo é estruturado por Deus. Conhecê-lo é também saber do nosso Criador, de suas leis, de sua bondade, mas, sobretudo, do seu amor. Por exemplo, há uma lei de solidariedade que nos interliga. Não caminhamos sozinhos no mundo, e cada ação nossa
tem uma repercussão, a começar pelo nosso próprio corpo, que aloja bilhões de formas microscópicas, 10 bilhões de bactérias. Alguns pesquisadores afirmam que no total existe um número superior a 10 bilhões de bactérias em nosso corpo, divididas em mais de 200 espécies diferentes. A grande maioria vive no interior do organismo, em que a temperatura é mais ou menos estável e o alimento é abundante. Elas preferem os lugares em que é mais fácil encontrar comida, dentes, garganta e aparelho digestivo. Mas poucas bactérias habitam em locais em que há líquido correndo, como os canais, porque passam as lágrimas ou a urina. Elas não resistem à força da correnteza e acabam sendo arrastadas. Embora o número de bactérias que habitam o corpo humano seja alto, todas elas, se reunidas, encheriam um recipiente pouco maior que uma garrafa pequena de refrigerante. Esse volume, comparado com o do nosso corpo, não significa muito. Você não precisa mais sentir aquele medo de ficar sozinho que às vezes aparece. Se lhe servir de consolo, lembre que o tempo todo, mais de 10 bilhões de seres vivos estão juntinhos de você, fazendo uma companhia que muitas vezes é benéfica para o funcionamento do seu organismo. Responsabilidade. Eis então que neste caminho que percorreremos, caminho evolutivo do Espírito, Deus, nosso Pai Celestial, nos auxilia. Perguntamos em um estudo anterior como iremos, a pé, de carro ou avião. Iremos com o nosso corpo, que supera todas as invenções do homem, que o homem já foi capaz de realizar. Nosso corpo é uma bênção, como diz Emmanuel em mais um trecho do livro Roteiro. A bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na terra, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. Precisamos estudá-lo, compreendê-lo, explorar suas potencialidades. Não obstante ele limitar o espírito, é certo que o nosso desconhecimento do seu funcionamento o limita ainda mais. Até agora, de modo geral, o homem não tem sabido colaborar na preservação e na sublimação do castelo físico. Enquanto jovem, estraga-lhe as possibilidades de fora para dentro, desperdiçando-as impensadamente. Tão logo se vê prejudicado por si mesmo ou prematuramente envelhecido, confia-se à rebelião, destruindo-o de dentro para fora, a golpes mentais de revolta injustificável e desespero inútil. Se formos sábios, seremos gratos pelo corpo que acolhe nosso espírito. Saberemos que ele está moldado da melhor forma que o nosso caminhar evolutivo fez por merecer, e hoje podemos construir algo bom para o nosso futuro. 2 asas nos guiam, amor e sabedoria, como disse Emmanuel, e também os espíritos a Kardec. Amai-vos e instruí-vos, espírito de verdade. Enfim, eis o dia, eis a hora. Mudemos o nosso modo de ver o mundo, ampliemos o nosso olhar, sabendo-nos peregrinos em experiência corporal. Encerra a lição com os dizeres: dia surge, porém, no qual o homem reconhece a grandeza do templo vivo em que se demora no mundo e suplica o retorno a ele, como trabalhador faminto de renovação, que necessita de adequado instrumento, a conquista do abençoado salário do progresso moral, para a suspirada ascensão às esferas divinas. Sejamos gratos pelo dia de hoje e pelas oportunidades que o dia nos oferece. Quando a escuridão chegar e o retorno à pátria espiritual estiver próximo,
teremos a alegria da missão cumprida. Ou como Paulo disse no final de seus dias, lutei um bom combate. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.